Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, com moderação de Diogo Honório. Sejam bem-vindos a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM que não pode esperar mais. Hoje é para falar sobre a zona industrial da Benedita. Em estúdio comigo estão dois dos nossos convidados habituais, Sandra Lourenço Amaro e Nuno Ferreira. Por motivos de força maior, o José não pode marcar presença no programa de hoje, mas à partida tudo voltará ao normal na próxima terça. Daqui a pouco vamos falar sobre os preços e consumos da energia numa altura em que o Gabinete de Estatísticas Europeu, o Eurostat, registrou um aumento do preço da eletricidade na União Europeia. Portugal foi o terceiro país dos 27 Estados-membros a registrar o maior aumento doméstico. Estará mesmo o nosso país a tirar partido suficiente das energias renováveis? Na última parte do programa vamos observar o calendário e recordar que estamos em novembro de 2024. É isso mesmo. O tecido empresarial não suporta mais esperar pelo início da venda dos lotes da área de localização empresarial da Benedita. Uma obra que pode ser vista diariamente do outro lado do IC2, embora ainda sem empresas. Porquê tanta demora? Deste lado, queremos saber qual é a sua opinião, ficando claro à espera do seu comentário nas nossas redes sociais. Procure por nós, o Paradoxo Local, no Facebook e no Instagram. Antes de partirmos para a nossa discussão, temos, claro, o destacável dos nossos convidados. Hoje a Sandra traz-nos uma notícia do Observador para falar sobre multimilionários que receberam milhões em apoios da União Europeia destinados a agricultores, não é assim? Boa noite. Sim, senhores. Eu trouxe esta notícia porque, pelo título, ficamos logo com a ideia que isto é corrupção e conluios e tudo mais. Mas, na realidade, pode não ser bem isso. Pode ser exatamente a maneira como os fundos são estruturados e o trabalho todo que é necessário ter para conseguir aceder a esses fundos. Portanto, as empresas que são detidas por estes multimilionários estão bem estruturadas, têm as equipas que sabem exatamente como é que é preciso montar os projetos e quais é que são os critérios de eleição nos vários programas dos fundos, eles sabem isso de frente para trás, ou conseguem ter tesouraria, digamos assim, para pagar esses serviços, para que realmente depois os projetos que vão implementar sejam em parte financiados pelos fundos. É-lhes mais fácil. Esta notícia levou-me a pensar, porque eu tive uma pequenina experiência no entendimento dos fundos em Portugal, o PT 2020, PT 2030 e isso tudo, e realmente não é fácil para uma empresa, mesmo a empresa tendo internamente conhecimento ou seja, quando digo conhecimento é capacidade intelectual para entender aquilo que está escrito nos editais dos fundos e capacidade para desenvolver por ela própria um projeto de acordo com os critérios pedidos, não é fácil, mesmo assim, garantir o financiamento desses projetos. Portanto, as empresas mais pequeninas é-lhes muito mais difícil efetivamente aceder a esses fundos. Parece que os fundos parece que são assim, um bocadinho perversos. Eles precisam de serem rígidos, não é? Precisam de a adesão tem que ser criteriosa. Mas depois, ao mesmo tempo, isso faz com que as empresas que se calhar mais necessitam disso tenham muita dificuldade em aderir, em receber esses apoios, e que depois estas grandes empresas sejam as beneficiadas, porque é-lhes mais fácil chegar a conseguir fazer o projeto, submeter e ganhar. Muito bem. Esta semana também o Nuno não nos fala diretamente de apoios, mas fala-nos aqui na União Europeia, destaca-nos uma tragédia que inundou Espanha e fez manchete um pouco por todo o mundo. Sim, Diogo, lamentavelmente, boa noite a todos e boa noite também aqui ao painel e a todos os nossos ouvintes que nos ouvem de todos os 4 cantos do mundo, que já tive aqui alguns ex que nos ouvem também no outro lado do Oceano Atlântico, que passa ao domingo. Ele disse-me, antes de ouvir o relato, passou esse programa e eu gostei muito de ouvir, portanto, espetacular. Para o pessoal que neste momento está num processo eleitoral bastante renhido, que é as eleições americanas, que é no dia 2, na terça-feira de novembro, que mais de 300 milhões de eleitores americanos vão escolher o próximo eleitor, o próximo presidente, que
a nós diz-nos muito, e a nós europeus e a nós aqui este lado do Atlântico, diz-nos muito, e pode depender muito de quem vai ganhar realmente os nossos próximos 4 anos, como é que vai ser, derivado de quem vai ganhar. Voltando aqui à situação da tragédia em Valência, em Espanha, realmente é uma tragédia que lamentavelmente afetou milhares de pessoas, onde já as vítimas, ao que parece, vai crescer mais. Ontem, por acaso, ouvi uma notícia que mais voltou a chocar. Estamos na Europa, num país europeu, e parece que andam todas costas voltadas entre o governo, o rei e as populações e os próprios alcaides da zona, que já vão deixar de contabilizar as vítimas mortais, já não querem contabilizar. Pronto, eu mais ou menos percebo o porquê, porque existem regimes de seguradoras que, a partir do momento que é determinadas número de vítimas, deixa de ser as seguradoras deixam de poder suportar, para ser uma calamidade, e eles próprios, as seguradoras, põem-se um bocado à margem dessa situação, dependendo do número de vítimas. Não sei se é isso ou não, mas o que é certo é que parece haver ali algo contraditório, porque nós vimos até umas imagens deste fim de semana em que o rei e a rainha decidiram, e o próprio primeiro-ministro decidiram ir visitar a zona, e foram atacados e foram apelidados de assassinos, que eu ainda não percebi porquê. Vou ter que me debruçar um bocado sobre a situação, que culpa é que eles podiam ter ou não aqui. Pronto, fala-se muito na falta de aviso, e nós vivemos, eu já tínhamos falado aqui nisso há uns tempos atrás, vivemos na era tecnológica mais avançada, e continua-se a falar de falta de informação, ou de informação às populações, ou até a partilha das informações que estão a acontecer. Pronto, eu não sei o que é que se passou aqui realmente. Ao que parece, já não é a primeira vez que acontece nesta zona de Espanha, e voltou-se a repetir agora estes anos todos. Há quem diga que tem a ver com a construção, há quem diga que tem a ver com a falta de informação. Pronto, há aqui alguma coisa que os próximos dias, provavelmente, e volto a dizer que estamos num país da Europa organizado, que quer saber o porquê, e o mais importante é que não se voltasse a repetir, mas lamentavelmente volta-se a repetir esta tragédia, onde as vítimas não param de aumentar. Posso acrescentar? Claro. Eu também vi um bocadinho dessas notícias. Sim, é uma calamidade. Em geologia, os processos geológicos não se falam em catástrofes, mas isto é uma catástrofe. Mas no registro geológico é só um evento, nada do outro mundo. E é natural que volte a acontecer, até porque esse é um processo que vem de uma... Eles chamam-lhe o DANA. Aquilo tem agora não consigo fazer o nome... Aquilo é uma sigla, portanto cada letra é uma palavra, mas eu agora não me consigo lembrar do que é. E isso existe todos os anos, existe em Espanha. Só que este ano foi mais severo do que nos outros, que, aliado ao facto de... Portanto, aquilo está numa zona de inundação, não é? É uma zona de vale. Aquilo é a bacia... Aquilo tem o nome de uma bacia específica que eu não consigo recordar do nome. Portanto, depois, com toda a artificialização do terreno, cada vez construímos estradas e construímos equipamentos, estamos a retirar capacidade do solo de absorver a chuva. Numa zona que é tendencialmente seca, dificilmente têm ali dificilmente deixam de ter estes eventos. A questão realmente mais crítica é depois a preparação da população e os avisos, que, segundo o que dizem, não foi atempado. Sim, aqui o que dizem que, ou seja, choveu mais em 8 horas do que devia ter chovido o ano todo, portanto... Pronto, mas lá está. Naturalmente, esses eventos extremos acontecem ciclicamente, 100 em 100 anos, às vezes há recorrências de 200 em 200 anos. Agora resta saber, porque vem logo, será que são as alterações climáticas as responsáveis pelas inundações mortais em Valência, sim ou não? Há sempre aquela parte que não quer assumir, há outra parte que sim, que é, mas que por sua vez não os vemos a fazer nada. Pronto, por isso é que eu acho que esta parte de terem chamado assassino aos governantes em Espanha e ao rei tem um bocadinho a ver com isto, ou seja, a Espanha está ali no ninho nas alterações climáticas, nem se afirma sim ou não. Pronto, eles continuam com determinados tipos de comportamentos e outros tipos de energias, pronto, que não são bem a favor das alterações climáticas. Pronto, não sei se é isso ou não. Pronto, é algo que realmente cada um que nos está a ouvir, não sei se podem ter mais alguma informação, mas realmente quando vemos aquelas imagens das populações a voltarem-se contra os governantes, realmente é de lamentar. Muito bem, é isso mesmo, e destacados os temas desta semana, vamos, claro, para o nosso serviço público. Estamos prontos.
No final deste mês de outubro, o Eurostat anunciou que os aumentos fiscais e a redução de subsídios por parte dos governos na União Europeia aumentaram o custo da luz e não permitiram que a redução do preço do gás tivesse impacto junto dos consumidores. Segundo os dados apresentados, comparando o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado, a eletricidade teve um aumento de 60 cêntimos por cada 100 kWh. O gás, por outro lado, viu o seu preço médio baixar 90 cêntimos. E se observarmos as percentagens de impostos nas faturas, a luz teve um aumento de quase 6 pontos percentuais, ao passo que o gás aumentou cerca de 4,5%. Dentro da União Europeia, Portugal foi o terceiro país a registrar o maior aumento do custo da eletricidade, na ordem dos 17%, atrás de França e da Irlanda, que lidera a tabela. Apesar disso, a eletricidade doméstica no nosso país é 19% mais baixa do que na generalidade dos países da União Europeia, sendo que o consumidor português paga em média 25 cêntimos por quilowatt-hora. Não poderemos falar disto sem também compreendermos a expressão das energias renováveis no nosso país. Segundo o relatório Energia em Números, publicado em maio deste ano, percebemos que em 2022 a produção renovável representava quase 35% do consumo final bruto, colocando Portugal na 6ª posição de países com maior peso de produção a partir de energias renováveis. Por cá, podemos verificar que a principal fonte energética de produção doméstica continua a ser a biomassa, com um valor que se tem mantido relativamente estável nos últimos 10 anos. Ainda assim, a potência instalada na tecnologia fotovoltaica tem sido a que mais cresceu, alcançando no ano passado quase 4 gigawatts. Se nos voltarmos para a potência instalada nas centrais eólicas, vemos um crescimento médio anual de cerca de 2%. Nuno, o que é que pode aqui justificar os aumentos fiscais das energias, como a eletricidade e o gás, na União Europeia? Tu falaste em percentagens e números, realmente isso está... Se calhar às vezes são um pouco confusos. São um pouco confusos, mas realmente é assim, mostra que, pronto, na parte que eu retive e a maior parte que nós vamos retendo é que realmente Portugal encontra-se dentro dos países da Europa que tem mais custos energéticos a nível europeu. Pronto, isso aí é uma das coisas que nós podemos retirar de todos esses números que tu disseste, mas sabendo nós que a nossa cultura, ou pelo menos nos últimos anos, temos sido canalizados para a energia elétrica, ou seja, é na parte da energia elétrica que vai assentar o nosso consumo no futuro e assim mostram os investimentos que estão a ser feitos. Eu faço só aqui um reparo, toda a gente já passou por os enormes parques fotovoltaicos que estão a ser construídos em Portugal, e o que é lamentável, e bem, aquilo que eu estou a dizer agora e bem a construção de parques fotovoltaicos em Portugal, porque realmente Portugal é dos países da Europa que tem mais horas de incidência solar, portanto faz sentido haver estes investimentos em Portugal. Agora, o que não faz sentido é que mais de 90% destes investimentos esteja a ser efetuado por empresas espanholas. São espanhóis que estão a instalar, são espanhóis que estão a vender, são espanhóis que estão provavelmente vão ser a receber depois as vendas e os proveitos destas situações todas. O que é lamentável é um bocado isto, é um bocado a Europa a dizer, olha, Portugal, temos que apostar no fotovoltaico, que é provavelmente a fonte de energia renovável que mais se adapta a Portugal realmente, porque nós temos bastante horas solares. Agora, o que é lamentável é que seja mais uma vez um país terceiro a vir cá e usufruir de tudo isto, praticamente em todos os parques fotovoltaicos nós vemos os espanhóis a trabalhar. Então, mas nós, por exemplo, tínhamos empresas capazes de fazer o trabalho que os espanhóis vêm cá fazer? É sim, é uma pergunta difícil de fazer, mas sabendo nós que os PRRs, os investimentos da Europa, fazia sentido ser em Portugal o desenvolvimento ou criação de condições para o desenvolvimento desta tecnologia e depois então importar ou exportar para o resto da Europa. Isto a nível do programa económico que a Europa quer, que é um bocado a teoria da especialização em cada país, onde o custo de produção e de consumo, ou mais do custo de produção, se for inferior em Portugal, faz sentido ser em Portugal o desenvolvimento da tecnologia da energia solar, da mesma maneira que outro tipo de tecnologia seja desenvolvido noutros países da Europa. Agora, aquilo que nós vemos realmente é que eu lembro-me que há coisa de 5 anos atrás estive em Santiago de Compostela
na Galiza, e a Galiza é das zonas da Espanha que mais aerogeradores tem em toda a área. E eles estavam a fazer uma manifestação a dizer que eram não contra a energia renovável, mas eram contra a Galiza ser o país da região de Espanha que pagava a energia mais alta. Quando a energia renovável estava a ser produzida lá nas suas serras e nos seus montes, e onde a tecnologia estava instalada, e por si só estavam eles a pagar a energia mais cara do que o resto da Espanha. É uma pergunta que nós devemos fazer, porque se vêm para cá estes grandes parques fotovoltaicos, mesmo os parques eólicos, e nós portugueses continuamos a pagar a energia mais cara, porquê? Todos nós sabemos, e tu frisaste, que a grande parte é imposto, Portugal é o terceiro país da Europa onde o imposto sobre o consumo energético é mais alto, seja ele na parte elétrica, na parte dos combustíveis, no gás. Portanto, é a maneira mais fácil dos governos fazerem dinheiro ou captarem dinheiro. Porquê? Porque há uma dependência brutal destas energias que fomos cultivados para isto. Então, mas por exemplo, como é que pode ser aliviada a despesa dos consumidores sem criar desequilíbrios económicos? Assim, passa pela isenção de fiscal? O discurso é igual em todos os governos, vão ser todos iguais, porque há um déficit tarifário, segundo eles falam. É um chavão que eles aleatoriamente alegaram, porque Portugal durante muitos anos teve a ser financiado, ou seja, o custo de energia estava mais barato porque o Estado financiava. Esse financiamento deixou de existir e nós estamos a pagar o preço, hoje estamos no mercado. Mas, lamentavelmente, e aquilo que vemos do mercado, o mercado não está a funcionar, o mercado está num lobby, que é as energias, quando há excedente de produção, e como eu já falei da outra vez, no outro programa, nós vemos aqui o parque eólico, ele é desligado durante o dia quando está sol. Porquê? Que é para entrar energia solar. Portanto, é uma cultura de manter o preço em alta, não haver excesso de produção, quando todos nós sabemos que há um mercado, está-me a faltar aqui o nome, que é o mercado ibérico, ou seja, a Península Ibérica e uma parte de França, como Portugal, estamos todos ligados num mercado único, ou seja, as vendas estão a ser, as compras e a produção têm um bolo, transforma-se num bolo, depois cada angariador de clientes está a vender e vai dizer, olha, eu preciso de X megawatts num período de X, e ela tem que existir essa energia. Mas aquilo que nós vemos realmente é aqui um controlar da produção energética para manter o preço em alta, para que a oferta seja mais reduzida que a procura, para que realmente haja mercado. E aquilo que nós vemos é que realmente isto não é só o consumo energético, é o consumo energético, mais as taxas, mais os impostos, mais há uma série de empresas aqui a ganhar, a REN no transporte, os municípios no recebimento do transporte, não esquecendo que a luz elétrica que existe em cada concelho, a luz elétrica exterior, é cedida pela REN. Porquê? Porque a REN vai reduzir a fatura que deve pagar ao município pelo transporte, pelos cabos que passam no nosso concelho. Esse valor é reduzido ao consumo e à energia da via pública que é posto. Por isso é que hoje, e agora mais uma parte só aqui por isso é que hoje aqui a Benedita tem 4 rotundas e toda a gente se manifesta contra a construção das rotundas. Não é contra a construção, é como elas foram construídas e com a falta de iluminação está a gerar muitos acidentes nas rotundas. E há quem diga que vão ter que fazer uma manifestação porque as rotundas estão todas preparadas para ser iluminadas, mas elas não têm iluminação. Eu sei porque é que elas não têm iluminação. Porque as estradas de Portugal, as infraestruturas de Portugal, dizem que quem tem que assumir o custo de iluminação é os municípios. E os municípios, como é uma estrada nacional, dizem que não tem que ser eles. Há aqui esta guerrinha entre eles. Mas faz com que realmente, neste momento, quem esteja a pagar por preço é os transeuntes da estrada e aqueles que, por sua vez, têm acidentes, que não é só culpa da falta de iluminação da rotunda. Eu não estou a dizer isso, estou a dizer é que eles não estão acesos mais cedo, porque realmente há aqui esta guerra burocrática entre quem é que deve assumir o quê. Sandra, voltando aqui um pouco atrás, os aumentos fiscais e a redução de subsídios podem impactar o custo de vida dos portugueses em comparação aos restantes países da União Europeia? Impactam bastante, não é? Porque, ou seja, numa altura em que consideramos que os nossos ordenados não são suficientes para
o nosso estilo de vida, digamos assim, não é? Que está tudo muito caro, as casas estão muito caras, e não é que seja mentira. Há zonas em que isso é crítico, outras que isso não é tão crítico, mas depois a oferta de emprego também não é tanta, portanto há aqui um jogo de forças que nunca está equilibrado, está sempre a pender para algum lado. Portanto, a energia é algo que a sociedade se habituou e que já não consegue viver sem energia, não é? Nós não vamos voltar ao estilo de vida que era há 100 anos atrás, em que até para ter água canalizada era um sacrifício. Até para ter, não é água canalizada, nem sequer existia. Portanto, portanto, as famílias hoje em dia fazem um consumo cada vez maior de energia, e a tendência é que, ou seja, o consumo energético vai sempre aumentar, infelizmente. E em vez de vermos a redução do preço, não é? Que acaba, mais ou menos vai acabando por acontecer, mas lá está, reduz o custo real da energia, mas depois aumentam as taxas, aumentando impostos, porque o consumo de energia tem sempre impactos. Eu estou a pensar aqui nos impostos mais por causa... Muitas vezes aumentamos impostos porque aquilo que fazemos impacta o meio ambiente, e isso normalmente é taxado porque há esse impacto no meio ambiente, é uma forma de retorno. E portanto acabamos por aquilo que tínhamos esperança de vir a reduzir, porque já há muita tecnologia, já existe em todo lado, já deveria ser barato, acaba por não ser barato porque é uma coisa que toda a gente depende, e então é fácil fazer uso desse bem do qual toda a gente depende, para aumentar taxas, para aumentar a carga fiscal. E em termos de subsídios, eu sou apologista de se ir reduzindo, porque falseia tudo o que seja incentivo a consumo, qualquer que seja o tipo de consumo, cria distorções muito maiores nas questões ambientais do que aquelas que já temos, porque falseia a imagem do consumidor, não é? Eu seja uma coisa mais barata, eu não quero muito bem saber se aquilo faz bem ou mal ao ambiente, é para ali porque é aquilo que eu consigo pagar que eu vou. Portanto, quando temos um país inteiro, uma sociedade inteira, ou uma civilização inteira a ir em direção àquilo que é mais barato porque está a ser subsidiado, os impactos no ambiente, eu tenho a tendência de olhar mais para os impactos no ambiente, vão ser exagerados. Ou seja, eles vamos no futuro, vamos ter que lidar com mais problemas ambientais do que aqueles que já temos hoje. Mas faz parte. Então, mas por exemplo, considerando o aumento da produção fotovoltaica e também da eólica, concorda que as políticas públicas de incentivo à sua instalação existam? Ou seja, apoiar que as pessoas instalem painéis fotovoltaicos nas suas próprias casas? Isso não existe já. Eu achava que esse tipo de incentivo já mais ou menos existe. A questão é a forma como é possível depois as famílias fazerem uso desse incentivo, porque eu não sei como é que esses incentivos funcionam, mas a ideia que eu tenho é primeiro tem que ter o capital para instalar aquilo e depois, em princípio, recebe. Não são todas as famílias que conseguem fazer isso. Não, isso é uma parte, não. Por acaso eu não sei, mas a ideia assim, que eu tinha era... Neste momento todas as empresas comercializadoras de energia famílias. Neste momento todas as empresas comercializadoras de energia querem que as famílias adiram, e eles participam com a grande parte do custo. Depois é assim, depois de ele estar completamente recuperado o investimento, a tua família passa a usufruir daquilo a 100%. Mas até lá, o que é que as empresas querem? Isto é pescadinha de rabo na boca. O que é que as empresas querem? Querem que toda a gente instale, para que realmente haja produção, porque depois é assim, o excesso de produção que não é consumido em casa é lançado para a rede automaticamente, gratuitamente, e a empresa comercializadora vai agarrar naquela produção e vai vender ao preço do mercado à indústria e quem está naquele momento a necessitar. Portanto, é os tais mercados exatamente. Isso faz com que realmente haja um grande incentivo a que toda a gente instale. Mas há aqui estamos a esquecer de uma coisa, que a fotovoltaica só trabalha durante o dia, então é durante a noite. Durante a noite há ali um déficit que lá está. As famílias vão ter que estar a comprar ao preço que depois as comercializadoras estão a vender no momento por causa da disponibilidade de energia, e é pescadinha rabo na boca. Pronto. Quem vai lucrar com isto no final vão ser sempre os mesmos, são as empresas comercializadoras. Embora
embora todos nós saibamos que em Portugal, e até há bem pouco tempo, até nós, quando íamos para Lisboa e víamos ali aquela central no Carregado que foi desmantelada. Essa central teve muitos anos, embora estivesse parada, havia o custo de disponibilidade, ou seja, aquela central estava parada e estava apta a trabalhar assim que houvesse uma falta de energia, se uma das fontes de energia colapsasse ou não pudesse trabalhar, e tivemos o caso das hidroelétricas que com a falta de água elas não podiam produzir energia, e portanto essas fontes de energia, essas empresas que estavam paradas, nós tínhamos pagado os custos de disponibilidade, portanto até isso era pago na fatura, até a parte, estou-me a lembrar, a parte da RTP era pago na fatura da luz, portanto foi ali que o Estado encontrou uma ferramenta ideal para que recuperar realmente todo o déficit tarifário que teve durante o tempo. Mas, só mais uma parte, é que nessa fatura de luz existe lá escondido, que nem toda a gente percebe isso, que é o acesso à rede em horas de ponta e a potência contratada. Isso é mais um custo, mais uma taxa, mais uma taxinha para quem? Para a tal situação de a energia, aquela fonte de energia que a gente só faça o clique e ela está lá disponível. Pronto, tudo isto faz parte integrante do custo de uma fatura energética, que por sua vez de energia estamos a falar se calhar de 20% ou 30% só, porque o resto é tudo impostos, taxas e custos de disponibilidade. Porque essa parte, as empresas, eu tenho empresas e aconteceu-me isso, houve alguém, um iluminado lá no Ministério da Energia, que decidiu taxar a energia reativa. Até há coisa de 10, 15 anos esta parte, ninguém sabia o que era energia reativa, ninguém ouvia falar. Porquê? Porque era ADP, era nacionalizada, desse prejuízo ou desse lucro, aquilo era de todos nós. Pronto, a partir do momento que começou a haver realmente ali alguém que quis controlar custos e quis maximizar os lucros, começou a perceber que realmente havia ali alguma coisa que devia de ser taxada, que foi isso mesmo, ou seja, a energia reativa passou a ser taxada nas empresas e a ter uma determinada capacidade instalada, até uma potência contratada, e essa já ia chegar no limite, nos próximos anos ia chegar aos consumidores residenciais, e isso foi travado, entre aspas, porque o governo diz, então pronto, então só vamos conseguir chegar aos consumidores habitacionais, vamos pôr o acesso à rede em horas de ponta, que é potência contratada, mais acesso à rede em horas de ponta. Tudo isso tem um custo e todos nós estamos a pagar. Empresas, privados, particulares, seja o que for. E está, digamos, escondida no valor da fatura. Então, só para fecharmos, a Sandra quer dar alguma nota antes da nossa pausa? Sim, já agora... Era duas notas, que é, por exemplo, uma das coisas que eu penso que não é muito considerada para o custo da energia renovável, ou seja, a energia elétrica, digamos assim, é que isso é uma energia totalmente dependente de minerais. E a extração mineral é cada vez mais cara. Já é uma coisa muito cara, é ainda mais por N motivos que num dia com o tema específico pode ser que diga, que avance um bocadinho mais. E depois eu não sei, mas eu estava a ouvir o Nuno e estava-me a surgir. Nós, toda a infraestrutura que temos de energia em Portugal, ela tem que ser paga de alguma maneira. Não é? Tudo. Essa energia... Como é que se chama? Não é transição, energia... Pronto, todos os equipamentos... Tudo isso tem que se encontrar uma forma de pagar. E, portanto, é mais fácil inventarmos taxas e taxinhas para que cada português contribua para essa infraestrutura, do que tentar aqui olhar para as coisas de uma forma mais objetiva e de ir mais ao encontro daquilo que realmente o cidadão utiliza, para mudar um bocadinho e baixar um bocadinho os impostos, o custo e os impostos.
mas é mais fácil de outra forma, não é? Nós vamos a um café, o café em si, se calhar para o estabelecimento não é assim uma coisa muito cara, mas cada vez é mais caro, porque é aquilo que toda a gente consome e está sempre a vender. Pronto. Exatamente. O fator de energia provavelmente é o mesmo. É isso mesmo, mas para já vamos mesmo ter de fazer a nossa pausa aqui no Paradoxo Local. Seguimos daqui a pouco com o Entre Linhas para falar sobre a área de localização empresarial da Benedita, vulgo Aleb. Não saia daí desse lado, até já. Estamos de volta para a última parte deste Paradoxo Local e se só agora se ligou a nós, saiba que pode participar no debate de hoje a partir das nossas redes sociais. Procure o nosso programa no Facebook e no Instagram. A Benedita é, na sua gênese, uma freguesia com um perfil industrial e empreendedor. Por aqui existem várias empresas com uma expressão a nível nacional e internacional, espalhadas por setores como a cutelaria, o calçado, a marroquinaria, a extração de pedra e muitos outros. De olhos postos na ordenação do tecido empresarial, há cerca de 3 décadas que a população reivindica uma área que agrupe todas as empresas da freguesia e arredores. Ao longo dos últimos anos, a famosa área de localização empresarial da Benedita, conhecida pela abreviatura ALEB, tem ultrapassado diversos desafios e burocracias. Com todas as etapas concluídas, a população viu finalmente um sonho antigo começar a ganhar forma a fevereiro de 2021. Com uma área de 53,7 hectares, vale a pena recordar que o terreno da Quinta da Serra terá sido adquirido pela autarquia alcobacense em 2005, na altura sob a liderança de José Gonçalves Chapinho, por 5,3 milhões de euros. A ALEB, dividida em 73 parcelas, é considerada a maior obra de sempre do município, com um investimento de 7 milhões e meio de euros. Acontece que a obra está concluída. O regulamento já foi apresentado à população, foi aprovado pela Assembleia Municipal e publicado em Diário da República. Assim, sabe-se que a venda dos lotes será feita por asta pública e por setores de atividades. Estando vendidos 75% da área atual, será lançado o concurso para a segunda fase do projeto. Neste mês de outubro foi aprovada em reunião de Câmara a Comissão Técnica para Acompanhamento e Apoio à Gestão das Áreas de Acolhimento Empresarial do município. Ora, será ela a responsável pela gestão diária das 3 áreas empresariais do concelho. Apesar dos beneditenses já poderem ver a sua futura zona industrial do outro lado do IC2, continuam a aguardar ver paredes a erguer-se. A Benedita FM questionou por diversas vezes o presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, sobre o início da venda dos lotes. Em agosto, remeteu para setembro. Em setembro, apontou para o final desse mês ou início do seguinte. Em outubro, garantiu que o processo teria início até ao final do mês. E permitam-me citar diretamente o presidente, disse ele: "Não vou falhar aos meus munícipes." Estamos a abrir o mês de novembro e ainda nada se sabe sobre a venda por asta pública. Sandra, que prejuízo é que pode ter tido aqui o tecido empresarial da Benedita e dos arredores com uma espera de 3 décadas por este projeto? Não, é só o tecido empresarial que perde, porque aquilo que existia ali antes da ALEB em si era uma antiga quinta que era uma referência aqui na Benedita. Infelizmente, durante o projeto, não é durante a execução do projeto, durante o desenho do projeto, não houve o cuidado de tentar que o que lá existia fosse incluído e dava perfeitamente, e Alcobaça ficava com algo único no país, não vou dizer da Europa, mas pelo menos no país já foi. E se realmente a intenção de há 30 anos era ajudar o tecido empresarial que existia na altura, tentar fazer um projeto desta envergadura numa zona de parque natural, quando a freguesia onde ela vai ser feita, ou o próprio município, tem mais de 50% da sua área fora, mas bem mais, eu estou a dizer 50% para ser boazinha, fora de parque natural, não faz o mais pequeno sentido, porque tudo o que seja feito dentro de um parque natural, em termos de licenciamento, é extremamente difícil. Portanto, este processo foi moroso, porque para conseguirem ter autorizações de aplicação de... Portanto, isto é um projeto que vai ter ali indústria. Dentro de um parque natural, as autorizações tiveram que levar muito tempo a ser conseguidas. Se tivessem feito
um esforço, mesmo que fosse uma área mais pequena, mas do outro lado do IC2, que já não é parque natural, eu acredito que isto já tivesse concretizado. Então, mas não está prevista nenhuma criação de espaços verdes ou zonas de lazer? Mas não é... ou seja, isso é o obrigatório. É os mínimos olímpicos, não é? Porque, portanto, não faz sentido haver uma construção na zona em que a vertente é mais inclinada da serra. Portanto, a partir daí é o bosque, eles chamam-lhe o bosque mediterrâneo. Mas a parte onde está a ser construída a zona industrial, a Aleb, portanto, os lotes, essa parte também está dentro do Parque Natural. Isso já, ou seja, o que lá estava, o valor natural não era muito elevado, não é? Porque era um eucaliptal. A parte histórica tinha valor local, tinha muita relevância local, foi um bocado ignorada. E lá está, só por ser parque natural, já ia enfrentar um processo burocrático, vou dizer, enorme. Bastava fazer do outro lado do IC2, que já não era parque natural. Só isso já facilitava todo o procedimento. E também há aqui que sublinhar, por exemplo, que a Sandra foi uma das vozes ativas na defesa do edificado da Quinta da Serra, que estava agora mesmo a falar. Só para nota de curiosidade, este edificado estava datado do século XVIII. A atual presidente da Junta, Maria de Lourdes Pedro, disse à Benedita FM em 2021 que seria importante preservar as memórias deste edificado, transformando o património descuidado e destruído num património memorial. A minha questão é, considera que devia ter sido feito mais do que isso? O que devia ter sido feito era, antes de ter existido a consulta pública para o estudo de impacto ambiental, que aconteceu ali entre 2015 e 2017, portanto, só para essa consulta pública existir passaram-se 10 anos. Antes disso, deveria ter existido aquilo que na indústria mineira e noutros setores existe, que é a participação social. Ou seja, aquilo é um projeto grande que vai ter um impacto na comunidade local, e a comunidade local devia ter sido auscultada de alguma maneira para perceber se aquilo que quem está a desenhar o projeto, se a comunidade se revê daquilo ou não, e que opiniões poderiam existir. Provavelmente dali, eu acredito que os executivos da junta que existiam nessa altura, eu não faço ideia quem eram, se tivessem alertado para, olhem, vão estar a fazer um projeto numa zona em que, para a freguesia, aquilo tem história. Vamos tentar integrar. Se isso tivesse existido, talvez tivesse sido possível uma integração, podia não ser total, mas que tivesse acontecido de outra maneira. Aqui já agora queria só fazer uma nota, porque esta história toda aconteceu porque houve uma atitude que eu acho muito positiva por parte da Presidente da Junta, que chamou, portanto, quando a obra iniciou, ou estava em vias de se iniciar ou assim, viu a Quinta da Serra e chamou a Terra Mágica das Lendas da altura para fazer um apanhado de uma recolha fotográfica, para ajudar a equipa de arqueologia que lá estava com o conhecimento que tinham. E foi a partir daí que nos apercebemos que ia ser tudo... Nunca ninguém imaginou que aquilo iria ser tudo completamente arrasado e em vez de ser integrado. A partir daí, mas foi a partir dessa tentativa da Junta tentar de alguma maneira preservar, que ainda estamos à espera. Nuno, podem ter-se perdido oportunidades em 3 décadas de espera? Claro que se perderam. Deixa-me recuar aqui um bocadinho. Claro. É assim, estamos a falar de um terreno. Eu já tive a oportunidade de falar com alguém que estava nessas reuniões, que esteve presente nessas reuniões. O principal responsável por isto tudo não está cá para defender, lamentavelmente, já partiu, o Dr. Gonçalo Chapinho, porque realmente ele pensava que à época ainda se negociava entre entidades públicas, privadas, entre ministérios, entre governos, entre parques naturais, à moda antiga que se negociava antigamente. Eu vou ao gabinete A, ao gabinete B, eu saio de lá com as coisas resolvidas, e ele pode ter pensado nesta maneira, e realmente era uma pessoa que era de conhecimento de toda a gente, que se mexia muito bem e que foi aqui
grande obreiro aqui do Externato, mas o que é certo é que ele esqueceu-se que no ano em que foi tomada esta decisão de comprar este terreno, nestes anos, as coisas já não estavam assim desta maneira, já tinham que ser mais rigorosas, havia percursos que tinham que ser corridos, havia autorizações que tinham que ser dadas, e não era a qualquer preço nem a bater à porta e bater nas costas que as coisas resolviam. Eu volto a relembrar que este é um terreno, como tu disseste muito bem, 53,7 hectares. Isto fazia parte de uma quinta da Serra que tinha muito mais terrenos do que estes 53 hectares, mas na altura, quando a família decidiu vender, já só tinha na sua posse 53,7 hectares, é verdade. Mas neste terreno já passavam 4 linhas de alta tensão. Já passavam o gás não passava lá, o gás veio depois, é verdade. Já passava um corredor de gás que é o gasoduto, no qual criava limitações de construção. Depois veio passar o TGV. Ou seja, neste momento o presidente, não sei, ainda gostava que ele me mostrasse no mapa, o tal presidente da Câmara, o Hermínio Rodrigues, porque ele ou não conhece o terreno, ou ele diz que depois de 75% dos lotes vendidos inicia a segunda fase, que não sabe por onde, porque o terreno só tem, a Câmara só tem terreno para cima, para as águas vertentes da Serra, e nessas águas vertentes está uma área de proteção do TGV que vai demorar quase 30 anos para ser, embora ele não passe lá e haja projetos que ele não vai passar, ainda não se sabe se ele vai passar lá ou não, mas o que é certo é que esse terreno vai estar limitado a 35 anos. Depois ainda não satisfeitos com isto tudo, foi comprar um terreno onde, e nesse aspecto, ficamos nós beneditenses todos a conhecer que a partir do momento em que a zona industrial da Benedita for inaugurada, a Benedita passa a ter um rio. É rio seco, mas passa a ter um rio que liga 2 grandes lagoas de retenção de águas que existem nesse mesmo terreno. Portanto, estamos a falar provavelmente aqui à volta de mais de 10 hectares perdidos de terreno, completamente perdidos, que há uma lagoa a sul de retenção das águas que vem da Benedita, que vão desaguar a uma lagoa que está a sul, e depois há uma a norte, essa sim muito mais profunda e com uma dimensão muito maior, porque essa fazia parte das regueiras e das linhas de água aqui existentes e da hidráulica da Benedita, e faz parte integrante, e eles tiveram cuidado de criar uma lagoa gigantesca que cada vez que aquilo enche, realmente aquilo é muito bonito de ver, só que mais uma vez aquela lagoa vem, para além de roubar espaço à área, à zona industrial, poderia ter outro aproveitamento. Foi a história da Quinta da Serra, que foi alagada para fazer um parque de estacionamento que ninguém sabe para que é um parque de estacionamento. Venha lá os técnicos e os engenheiros e os promotores desta obra explicar porque é que é um parque de estacionamento para ligeiros numa zona industrial. Quando eu pergunto se alguém vai lá estacionar um carro para ir trabalhar para a outra ponta, ou mete aqui transportes, ou mete aqui as trotinetes aí para o pessoal levar. Ok, mas isso há de haver alguém que vai explicar. Eu quando vi aquela lagoa, quando vi aquele parque de estacionamento, pensei, olha, pelo menos o parque de estacionamento vai servir para que o pessoal esteja dentro do carro a ver a lagoa pronto, mas essa lagoa ela enche, atenção que ela enche, que eu já a vi cheia, tenho fotografias dela cheia, até posso mostrar um dia, quem quiser, e vídeos e tudo em que ela realmente enche. Agora, lamentavelmente essa lagoa não está preparada para que realmente, ou seja, está preparada realmente para que a água entre e se evapora rapidamente, porque ela não está impermeabilizada. Agora, fazia sentido sim a fazer aquela lagoa para criar uma zona de proteção não era só de lazer, mesmo para os helicópteros, para os fogos, para os incêndios. Fazia sentido, a água da chuva chega, porque aquilo é digamos um tampão para a entrada da água nas ribeiras que vão desaguar ao rio, ao vale do Alcoa. Portanto, fazia sentido sim aquelas lagoas, para além de roubarem muita área ao espaço, mas uma delas ficar com água para que realmente no verão possa servir também para que os helicópteros venham buscar água, porque a nossa serra, lamentavelmente, quando há fogo não há zonas para ir buscar água, ou vão ao mar, ou vão às lagoas, às fossas das pecuárias, ou vão às piscinas, ou vão aos areias da Rio Maior. Portanto, um helicóptero a fazer este percurso perde algum tempo. Agora, voltando aqui às estacas, portanto, houve uma má decisão há 30 anos atrás, comprar o terreno e avançar e olhar só para aquele como solução. A única solução. Havia uma solução em cima da mesa, eu também tenho conhecimento dela, na altura quem me disse destas situações também me falou dessa situação, que era entre
os Freiros, ali a zona das Roseiras e o Casal da Lagoa. Há uma área de mato que está em zona verde, ou seja, é uma área muito grande que está ali não serve mais nada senão para criar carrascos, entre aspas. O que é certo é que era ali que estava previsto. Só que houve alguém que disse como é que era possível, e agora penso se alguém estava a raciocinar bem ou não, se era preferível negociar com 20 ou 30 donos de terrenos, se era negociar com o Parque Natural. Portanto, são 30 anos de atraso em negociação com o Parque Natural, quando ali a coisa podia ter sido em 4, 5, 10 anos no máximo, e a coisa estava feita. Provavelmente hoje muitas empresas que sejam da Benedita estariam cá a gerar mais emprego, gerar mais riqueza aqui na Benedita, e não só, e lamentavelmente ainda já estava a zona de construção, a zona industrial em construção, e é uma empresa que sai da Benedita e vai para Rio Maior. Isso é que é lamentável, e essa empresa hoje, eu percebo porque é que ela foi para Rio Maior, porque ela teve acesso a alguma informação que o tamanho dos lotes existentes aqui não davam para ele. Ele perguntou se podia comprar 3 ou 4 lotes e foi-lhe dito que não, podia, mas só que como ia a concurso público podiam conseguir. Então o empresário já não arriscou mais e foi para Rio Maior e comprou um lote que, para vocês terem uma noção, provavelmente ele aqui precisava de 5 lotes. Ou seja, os tamanhos dos lotes que são, precisava de 5 lotes para ter um do tamanho que ele comprou lá. Então, e agora... com a capacidade de construção, ou seja, o índice de construção no lote que ele comprou em Rio Maior ronda os 80%, quando aqui cada um deles, o máximo são 50% da área de construção do lote. Portanto, vejam bem o ponto que isto chega agora. Nós vamos ter aqui, como é que vai ser possível fazer aqui um parque industrial com essa dimensão reduzida de lotes? É assim, pois é, o Presidente, ele diz que tinha um grupo de trabalho a trabalhar com ele, que tinha alguma visão e tinha alguma capacidade de ir falar com os empresários, mas não vislumbro isso no horizonte. Vislumbro sim a deslocalização para lá de empresas mais pequenas, de armazéns, das empresas grandes para lá. Isso pode acontecer, e o que é certo é que realmente a força com que o Presidente quer preencher aquilo para rapidamente avançar com o restante, que eu não sei para onde é que vai avançar, dá-me a entender que realmente ele vai querer encher aquilo a qualquer preço, e venha quem vier. Pronto. O que, mais uma vez, corremos o risco de apanhar a indústria que não é aceite noutras zonas industriais, como aconteceu já em Alcobaça. Já aconteceu, o Dr. Paulo Inácio teve este erro, porque estava a iniciar a construção de um parque industrial na Benedita que o seu em Alcobaça não estava preenchido, e ele, à última hora, vendeu um lote a uma empresa que hoje é um problema, que é, eu não vou dizer aqui o nome, mas é uma empresa que criou grandes problemas de poluição sonora, de poeiras no ar, ligada à produção de pellets, e o que é certo é que cria um problema gravíssimo ali à volta. Mas aquela empresa não foi aceita em mais nenhuma zona industrial, só que na altura, para encher aquela rapidamente, que ainda dava para encher, aceitou, e hoje ficaram lá com um problema. Ou seja, a indústria existe, ela continua a elaborar dentro das normas que lhe é permitido, mas a criar conflitos com toda a envolvência. Esperamos que não aconteça aqui na nossa zona industrial, porque realmente estamos num parque natural, e já tivemos, os beneditenses já tiveram o prejuízo de realmente estas ações de charme terem eliminado completamente a pouca história que a Benedita tinha e que foi descoberta, no qual posso agradecer aqui desde já ao grupo, porque eu próprio também fui envolvido. Eu também estava desconhecido totalmente a nossa história, nunca ninguém me contou a nossa história, e afinal estava ali história até mais não, inclusive os nossos historiadores da praça diziam abertamente que aquela quinta não tinha história nenhuma, porque não encontraram história nenhuma nos registros de Cister. E hoje todos nós sabemos o porquê que não estava lá, porque ela realmente não era de Cister, pertencia a Santarém, e aquela quinta pertencia a Santarém, por isso a história não estava aqui, estava lá. E se esta história é de mais recente, a outra era mais antiga. Mais antiga era a Quinta da Serra do que provavelmente parte da história do Mosteiro de Alcobaça. Muito bem. Sandra, passando assim ainda, antes de encerrarmos o nosso programa, acha que o que é que acha que deve ser feito para que as empresas que estão dispersas ainda na Benedita, Turquela e Vimeiro, que prefiram migrar para a Aleb ao invés de ficarem nas suas atuais localizações? É uma coisa que eu desde o início de toda esta história que eu me tenho perguntado, porque essas empresas já têm um investimento gigantesco nas instalações que têm.
O que é que as fará motivar para mudarem, porque implica um novo investimento para uma área que provavelmente em termos de espaço não serve às necessidades delas, porque os lotes são pequenos e o índice de construção se calhar é baixo para aquilo que realmente precisam. Eu não tenho uma resposta, então, porque realmente eu não consigo perceber, não é? O que é que, ou é só uma parte dessas empresas do género, o parte principal está aqui e temos um armazém ou algo, um anexo, vou chamar anexo, mas não estou a encontrar outra expressão, uma expressão melhor, na zona industrial, em que possa servir mais como exposição, porque está numa zona de muita passagem, não é? Passa ali muita gente. Ou então não sei como é que se vai mudar totalmente, e a impactar o meio ambiente. Lá está a minha veia ambientalista a falar 2 vezes, porque foi necessário artificializar os terrenos onde estão hoje, e é preciso artificializar outra vez para uma mudança que se deseja que seja ali. Eu não sei, não tenho uma resposta. Antes mesmo de passarmos, já não vamos ter tempo para as notas finais, mas queria só perguntar, que o Nuno também frisou que o Presidente da Câmara tinha realçado que após vendidos os 75% dos lotes, que seria dado início à segunda fase do projeto. Acredita que esta cota possa ser preenchida rapidamente? É assim, Tiago, é assim, neste momento a economia está numa parte de decréscimo, né? A nossa economia e os investimentos que possam existir, que possam querer vir para cá, a Benedita tem que ter algo em contrapartida. Ou tem que ter mão de obra disponível, ou tem que ter habitação disponível para a mão de obra que tem que vir, ou tem que ter alguma coisa. Eu não vejo atualmente na Benedita nada disto capaz de atrair essas tais empresas que possam vir para cá. Era muito bom, realmente, e era isso que fazia sentido, era atrair outro tipo de indústria, outro tipo de setores para cá que pudessem realmente pagar um bocadinho mais para que realmente aquela média dos ordenados em Alcobaça subisse. Eu estou-me a lembrar, o Paulo Inácio tinha sempre tinha um bocadinho essa visão, que era atrair os moldes para aqui, ou até a indústria da extrativa da pedra, mas de criação de valor para aqui, de transformação da pedra, mas não vejo isto neste momento, porque realmente a nossa disponibilidade de mão de obra disponível, ao nível da rede de transportes, a habitação, não há nada que faça que realmente veja que isto está a trabalhar para que haja uma empresa que se venha para cá, e vamos imaginar se vai criar 100 postos de trabalho, está no pleno emprego, onde é que se vai buscar pessoas para vir para aqui trabalhar, e depois não é onde é que se vai buscar, se elas vierem, onde é que elas ficam. Sandra, muito rapidamente, 30 segundos para a sua aqui opinião. Por acaso a única coisa que queria só frisar, porque é a minha área, a mais-valia no setor da pedra natural daqui da Benedita nem é tanta extração, nós temos atividade extrativa cá, mas a mais-valia é na transformação da pedra em si, e isso nós temos um dos exemplos a nível nacional, risco-me a dizer internacional, e isso está cá. Muito bem, assim concluímos então mais um Paradoxo Local, hoje com Sandra Lourenço Amaro e Nuno Ferreira. Estamos de volta na próxima terça às 22 horas com mais uma análise sobre o outro lado do Oeste. Até lá, fique bem. Este programa pode ser recuperado nas plataformas Spotify e Apple Podcast ou no site da sua rádio em beneditefm.pt. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia.